Abra comigo na carta que Paulo escreveu a Filemon. Filemon é uma preciosidade do Novo Testamento, está mais para o fim dele, entre Tito e Hebreus. E nesta manhã eu quero estudar com vocês a carta inteira de uma vez. Porque é possível, né, gente? Só tem um capítulo. Em um dos livros que está no boletim, Ken Sand escreve: os cristãos deveriam ser as pessoas mais perdoadoras do mundo, uma vez que também são as mais perdoadas do mundo. Você concorda com ele? É claro que temos que concordar com ele. Mas também temos que dizer, não é fácil. Como colocou C.S. Lewis, o perdão é uma ideia linda, até que você tenha que praticá-lo. Os dois autores cristãos estão corretos. O perdão é mesmo difícil, mas também é bíblico e, como tal, ele é muito poderoso para resolver os seus conflitos e os meus também. E basicamente é o que temos aqui em Filemon. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versos. A palavra do Senhor registra o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar outra vez? Senhor, nós te rogamos neste momento pela assistência de Teu Espírito. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é Tua palavra inspirada, como disse Paulo a Timóteo, e que, portanto, ela é útil para ensinar, corrigir, exortar e nos treinar em toda boa obra. Praticar o perdão é uma das melhores obras que podemos fazer. Mas sabemos que não é fácil, e por isso, humildemente nos colocamos diante de Ti e Te rogamos, ensina-nos e ajuda-nos a viver o perdão para a Tua glória e para o bem das nossas famílias e de nossa igreja. Oramos contando com a assistência do Espírito e o fazemos também em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. A partir do que lemos, queridos, nós podemos afirmar que Paulo e Timóteo são os 2 autores desta carta. Paulo, preso em uma casa em Roma, dita o conteúdo dela, e Timóteo, seu discípulo e fiel assistente, redige o conteúdo da carta. Então os 2 participam da composição do texto. A partir do que lemos, nós também podemos dizer que os destinatários da carta são Filemon, Áfia, Arquipo e, por fim, toda a igreja que se reúne na casa de Filemon.
Então veja, o conteúdo da epístola trata muito mais de uma situação específica de Filemon. Mas no final das contas, ela vai abençoar toda a comunidade que se reúne na casa dele. Por quê? Porque Paulo e Timóteo tomaram tempo para escrever a Filemon. Qual é o propósito desta carta como palavra de Deus, queridos? Promover o perdão entre dois irmãos e colocar a igreja de Cristo no mesmo caminho, no caminho do perdão. Se queremos mesmo resolver conflitos, nós precisamos aprender e praticar o perdão que glorifica a Deus. Como, pastor? Como é que esta carta pode nos ajudar na busca do perdão? Embora 12 pessoas apareçam aqui no texto, eu quero destacar apenas 3, pois elas são as fotos do perdão de Deus nesta passagem. Primeiro, eu quero que consideremos Filemon. Filemon é alguém que pode oferecer perdão. Volte seus olhos para o texto comigo outra vez. Vamos ler o que está entre os versos 4 e 7. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O que lemos? Uma oração. Primeiro, Paulo está dando graças a Deus. Ao se lembrar de Filemon em suas orações, o apóstolo agradece ao Pai pela fé que ele tem no Senhor e pelo amor que Filemon tem revelado na direção dos santos do Senhor. Para usar a linguagem de Tiago, combinando essas duas coisas, a fé de Filemon é viva e operante. Ele creu no que Deus fez por ele em Cristo, e em resposta, ele tem vivido para cuidar, animar e instruir os santos que se aproximam dele, ou que se congregam na casa dele. Além de agradecer, o apóstolo faz aqui nesta oração uma intercessão. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Ao que tudo indica, queridos, os comentaristas sugerem que essa é uma intercessão geral e que ela prepara para uma intercessão específica. É como se Paulo estivesse reconhecendo o bom trabalho de Filemon na direção de muitos santos e preparando o terreno para lhe fazer um pedido específico acerca de um santo que pecou contra ele. De quem estamos falando? Os versos 8, 9 e 10 nos respondem. Quando Paulo escreve: por isso, porque você tem fé no Senhor e amor pelos santos, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Percebem o movimento de Paulo?
Ele começa do geral, do amor que Filemon tem por todos os santos. E agora ele meio que dá um zoom em Onésimo. Ele fecha a câmera neste homem que provavelmente era um escravo empregado e que havia roubado seu patrão Filemon e depois fugido de suas terras. E percebam algo. Como apóstolo, Paulo podia exigir que Filemon, seu discípulo, cumprisse com o seu dever. Contudo, não é o que faz. O apóstolo prefere apelar para o amor. Filemon, eu tenho ouvido e sou grato a Deus pelo amor que você tem por todos os santos que se reúnem na sua casa. Agora, eu oro e peço ao Senhor que você também ame e perdoe a Onésimo. Sim, ele é um pecador, mas foi alcançado pela graça de Deus. Será que ele vai perdoar, irmãos? Será que Filemon vai conseguir de novo? Não se trata de algo simples, não é uma coisa fácil de se fazer. Comentando o texto de Filemon, o pastor Mark Dever escreve: no mundo antigo, ou na sociedade de Roma, perdoar não era algo bonito de se fazer. Não era sinal de nobreza, era sinal de fraqueza. Perdoar Onésimo seria trazer vergonha sobre si. E quem sabe, incentivar outros servos a fazerem o que Onésimo fez. Então você vive em um mundo de valores antagônicos ao Evangelho. Perdoar será trazer vergonha sobre você. Acrescente a isso os sentimentos de Filemon, ou as memórias que ele tinha de tudo que fez por Onésimo e principalmente do que Onésimo lhe fez em troca. Conosco a coisa não é tão diferente, irmãos? O que fazemos quando perdoar é extremamente difícil? Alguns conselhos práticos. Primeiro, tenhamos em mente o que é perdoar à luz da Bíblia. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática sobre tudo, irmãos. Nós não temos outro manual, não temos outra cartilha, não nos pautamos em outro livro. Posso ouvir um amém? Então, o que é perdoar? Perdoar não é o mesmo que sentir. Perdoar certamente afeta sentimentos, mas não é a mesma coisa que sentir. Perdoar também não é esquecer, irmãos. Deus não se esquece dos nossos pecados. Ele resolve não lembrar. Ele decide não usá-los mais contra nós, e ainda bem. Perdoar não é desculpar. Desculpar é o que fazemos quando alguém se engana, ou quando alguém comete um acidente, não foi intencional. Perdoar alguém envolve reconhecer que um pecado foi cometido. É diferente, percebem? Então, o que é perdoar biblicamente, Renan? Perdoar, falando à luz da Escritura, irmãos, é um ato de nossa vontade, é uma decisão de não pensar ou falar do que alguém fez.
é um cancelamento de dívida que vai promover a restauração de um relacionamento. E ao ouvir isso, de quem você se lembra? Claro que é de Deus. E aqui nós temos grande ajuda, irmãos. Se quer perdoar alguém de verdade, você precisa manter o perdão de Deus diante de seus olhos. E é o que Paulo está propondo a Filemon. Filemon, eu sou grato a Deus por sua fé no Senhor e por seu amor por Ele. Diante deste novo e difícil desafio, Filemon, continue olhando na mesma direção. Continue crendo no mesmo Deus que por graça o perdoou em Cristo de todos os seus pecados. Você também sabe disso. Eu também sei disso. Deus não nos impôs condições para termos seu perdão, gente. Ele não exigiu garantias de que jamais voltaríamos a cometer os mesmos pecados. Ele não exigiu que fizéssemos algo para merecer seu perdão. Em sua palavra, Deus declara: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e para nos purificar de toda injustiça. Não é algo do tipo: olha, eu te perdoo, desde que você nunca mais repita o que fez. Será que é como tratamos nossos familiares? Nós conseguimos dar aos outros o que também recebemos de Deus, por graça e misericórdia? Será que de fato, irmãos, podemos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores? Um comentarista escreve: o perdão de Deus não depende do nosso, mas não podemos esperar receber algo que não estamos dispostos a dar. Fechar a mão para perdoar o outro também é fechar a mão para desfrutar do perdão de Deus. Outra ajuda que posso oferecer vem do livro que citei ao início. O mesmo autor a chama de princípio da substituição. Pois a verdade é, irmão, se alguém nos ofendeu profundamente, memórias vão nos perseguir, às vezes por dias, semanas e em algumas ocasiões até por anos. O que fazemos? Nós imitamos o Deus perdoador que temos. De novo, Ele não se esquece do que fizemos, Ele escolhe não lembrar. De modo consciente e obediente a Deus, nós decidimos trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, toda vez que me vem à mente algo que aquela pessoa me fez, eu decido não prolongar o pensamento. Eu resolvo parar o pensamento e orar: Deus, me ajuda a ser perdoador como Tu és comigo. Eu posso eliminar o pensamento negativo,
ou substituí-lo por pensamentos positivos. A pessoa me feriu de fato, mas será que ela me fez algum bem na vida? Sim, ela tem defeitos, pecados, mas quais são suas virtudes? Como eu fui beneficiado por elas? Se assim fizermos, estaremos repetindo no relacionamento com as pessoas o que temos no relacionamento com Deus, gente. Se assim procedermos, estaremos cumprindo o que Paulo ensina aos Filipenses, ocupando a mente com coisas nobres e dignas de louvor. E com o tempo, as coisas vão mudando na mente e, consequentemente, nos corações. Pois é como C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples: quando se comporta como se tivesse amor por alguém, você logo começa a gostar dessa pessoa. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos dê graça para oferecer perdão. A segunda pessoa que quero destacar do texto é Onésimo. Onésimo é alguém que precisa receber perdão. Nós já sabemos que provavelmente ele é um escravo empregado que roubou e fugiu das terras de Filemão. Mas à altura da composição da carta, ou quem era Onésimo quando Paulo e Timóteo se uniram para escrever esta epístola e enviá-la a Filemão? Versos 10, 11, 12, 13 e 14. O apóstolo escreve: apelo em favor de meu filho Onésimo, filho que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Do que lemos, como podemos apresentar Onésimo? Antes de mais nada, gente, Onésimo é agora alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz a Filemão: eu apelo pelo meu filho, que gerei enquanto estava preso. Duas coisas me chamaram bastante a atenção aqui. Primeiro, o apóstolo está preso, irmãos, mas o Evangelho está solto como sempre. Deus continua salvando pecadores. Outra coisa interessante: Onésimo deve ter fugido de casa e pensado em Roma, porque ela era o grande centro do império. Seria fácil se esconder ali, dos homens talvez, de Deus jamais. O Espírito Santo o encontrou e o colocou diante de Paulo. E o que aconteceu? Paulo pregou, o Espírito deu nova vida a Onésimo,
Ele ouviu o Evangelho com fé, e agora, quando Paulo escreve esta carta, ele não é mais um escravo que fugiu e roubou somente. Ele é agora um escravo liberto pelo Salvador amoroso. Quem é Onésimo, de acordo com o que lemos? Nós também podemos dizer que ele é alguém que foi transformado pelo Evangelho. Bem, Paulo diz a Filemão, talvez ele tenha sido inútil para você, pelo que lhe fez. Mas agora que o Evangelho o alcançou, ele se tornou muito útil para mim. Ele é tão útil que eu gostaria de tê-lo aqui comigo, para me ajudar na causa do Evangelho enquanto eu estou preso. Tem mais, pastor? Tem. Versos 15 e 16. Paulo continua: talvez Onésimo tenha sido separado de você, Filemão, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Quem é Onésimo, irmãos? Ele é alguém que foi alcançado pelo Evangelho, transformado pelo Evangelho, e agora Paulo nos diz, no Evangelho, ele é membro da família de Deus. Independentemente da posição que ocupa na sociedade, se é patrão ou empregado, se manda ou é mandado, nada disso é o que o define. Ele é um filho por adoção de Deus em Cristo. Ele é membro da família do Senhor. Pastor, mas e o que aconteceu entre Filemão e Onésimo? Como é que fica? Bem, irmãos, é claro que Onésimo tem responsabilidade. É por isso que Paulo está mandando-o de volta para casa com uma carta, para resolver este conflito. Mas notem também o que os estudiosos chamam de passiva divina. Ou seja, quando Paulo fala da separação entre Filemão e Onésimo, ele emprega a voz passiva, sugerindo que nenhum dos dois foi o responsável último. Talvez ele tenha sido separado de você. Paulo não diz, ele se separou, muito embora ele seja o responsável humano da história. Esta voz passiva, irmãos, nos apresenta Deus como soberano sobre todas as circunstâncias da vida. Filemão, talvez ele tenha sido separado de você, para que aqui Deus o encontrasse e o transformasse, e para que depois, como consequência, ele se tornasse não apenas um trabalhador, mas principalmente seu irmão para sempre. Esse é Onésimo, irmãos. É o servo que roubou, fugiu e encontrou Paulo. E ao se encontrar com Paulo, ele encontrou-se com Cristo e com um caminho de volta para casa. Então imaginem a cena. Ele está à porta da grande casa da fazenda de Filemão, sem nada para oferecer, merecendo apenas punição, mas desejando o perdão de seu patrão, que agora também é seu irmão em Cristo. Será que já nos encontramos na mesma posição de Onésimo? Você também precisa receber perdão? Claro que sim.
Para começo de história, todos nós somos carentes do perdão de Deus. Alguns dizem ter recebido o perdão de Deus. Mas você se sente perdoado mesmo? Você já se apropriou deste perdão de fato? Ele já o envolveu, mudando a sua vida de verdade. Outra vez eu cito o pastor Mark Dever, que conta uma história acerca de uma jovem que ele procurou no gabinete. Ela se dizia estar sob profunda e pesada culpa. Havia cometido um aborto. E como não era cristã, seus amigos tampouco, eles lhe disseram: olha, você está triste, porque talvez esteja sofrendo de algum tipo de depressão pós-parto. Vai passar, é pouca coisa. Você não fez nada do que se envergonhar. Ela tentou, irmãos. Tentou e não conseguiu. Foi quando, conversando com o pastor Mark Dever, ela descobriu que a culpa não era uma neurose a ser apagada, desprogramada, suavizada. Ela descobriu que sua culpa era justa e que clamava em sua consciência contra o que ela mesma havia feito. E ela descobriu que não podia gerar sozinha perdão ou sensação de perdão. Ela o encontrou somente em Cristo Jesus. Pois, como diz Dever, nós não podemos perdoar a nós mesmos, pois nossos pecados são, em última análise, contra o divino Criador e Juiz. Só Ele pode perdoar-nos, e Ele o fez quando satisfez a própria justiça por meio do sacrifício perfeito de seu Filho. Não há perdão verdadeiro diante de Deus sem Cristo. Você já o recebeu? Você acredita mesmo que seus pecados foram transferidos para a conta de Cristo? E que em Cristo e através dele você foi perdoado e absolvido de tudo que fez contra Deus? Bem, ao menos eu vou dizer amém, eu acredito assim. Mesmo assim, gente, por vezes não é como eu me sinto. Mesmo crendo no perdão de Deus me ofertado em Cristo, nem sempre eu consigo me apropriar do perdão, porque algumas memórias do passado nos assolam às vezes, porque alguns pecados nos assustam. Eu já contei essa história aqui inúmeras vezes, mas vale muito a pena lembrar. Spurgeon contava a história de certo senhor com quem conversou um dia e que dizia, por sua vez, ter dialogado com o diabo em um sonho. Enquanto dormia, este homem foi perseguido pelas acusações do diabo. Você é mesmo perdoado? Você de fato é salvo diante de Deus? Você já se esqueceu do que fez? E ele disse a Spurgeon que as acusações duraram horas, pelo menos foi como ele sentiu, até que em sonho ele se lembrou de Deus e de Cristo, e de repente, tomando a palavra do diabo, disse: você tem algum problema com o perdão que eu recebi? Às vezes até eu tenho, mas foi Deus quem me deu. Trate com Ele.
Sabe o que é isso, gente? Substituição evangélica. Quando os pensamentos perturbarem você, quando as memórias de um passado distante de Cristo vierem à tona, quando Satanás se utilizar dos seus pecados para acusá-lo, substitua os pensamentos com a memória do Evangelho. Fomos nós quem o amamos primeiro, ou foi Ele quem nos amou primeiro? Nós somos salvos pelo que fizemos para Deus? Ou será que somos salvos pelo que Deus fez por nós em Cristo? Entendem? Eu conheci, neste fim de semana, alguns irmãos preciosos. Eu estive em um treinamento com pastores que plantam igrejas nos lugares mais difíceis do país. E eu tive o privilégio de conhecer um pastor presbiteriano que foi alcançado pelo Evangelho no presídio de segurança máxima do estado do Maranhão. Esse homem hoje tem 2 mestrados, é um pastor presbiteriano e tem sido poderosamente usado nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho na terra dele. Pense no poder do Evangelho. Nosso passado não define quem somos, irmãos. Nós não podemos esquecê-lo, nem deveríamos fazer. É bom lembrar de onde o Senhor nos tirou, para dar glórias a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Será que é como você crê? Horizontalizando a conversa agora, para além de se ver como um pecador que precisa do perdão de Deus, vez por outra você também se vê como Onésimo, como um pecador que precisa do perdão do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos em Cristo, dos seus colegas de trabalho. Como proceder para buscar o perdão destas pessoas? Ao procurar a pessoa contra quem pecou, não fique se justificando do que fez. Não ofereça meia desculpas. Apresente-se como um pecador que é. Confesse abertamente o que você fez. Seja específico, fale do pecado que você cometeu. Não fique enrolando, criando histórias, se justificando. Seja claro, específico e humilde. Você é mesmo um pecador, e pecar é o que fazemos. Confesse o pecado. Depois comprometa-se com o arrependimento. Qual é a ideia, pastor? O problema do perdão, irmãos, nem sempre é a pessoa que deve dar o perdão. Por vezes é a pessoa que precisa de perdão, mas não se compromete com o arrependimento. Confessar o pecado não é suficiente. Nós precisamos nos comprometer com uma vida de arrependimento que prove para a pessoa contra quem pecamos que ela nos é valiosa e que nós vamos tentar de tudo não repetir o que fizemos. Faz sentido? Senão vai ser perdão da boca para fora numa direção e perdão da boca para fora na outra direção. Ele não vai mudar. Ela não vai mudar. É perdão para resolver o conflito superficialmente. Agora, eu não estou falando de perfeição, gente. E nem tenho em mente que nós jamais voltaremos a ferir a pessoa que ferimos como o mesmo pecado. É possível que aconteça de novo.
é provável que aconteça de novo. Ainda assim, se somos crentes, nós precisamos lutar por uma vida santa, ou por uma vida santa que cresce. Pouco a pouco vai nos tomando por inteiro e nos tornando mais belos aos olhos de Deus. Hoje C.S. Lewis tem visitado a minha mente constantemente. Eu não sei se você já leu O Peso de Glória. Ao final ele faz uma aplicação brilhante acerca do peso da glória de Deus sobre o homem. E ele diz algo: à medida que os homens se aproximam de Deus, durante a vida, na terra, eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os seres angelicais, com os anjos que são santos. E à medida que os homens vão se afastando de Deus durante a vida na terra, eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os seres infernais, os demônios que odeiam a Deus e são tomados por egoísmo e orgulho. Então a ideia é: nós somos crentes. Como é que as pessoas podem saber de verdade? Como é que você pode ter certeza que de fato o Evangelho o alcançou? Que não é apenas uma questão de ideia, de costume, de bom lugar para estar. Como é que você sabe que o Evangelho está operando de verdade? Santidade, irmão. Se você não está crescendo, ou você está doente, ou você nunca nasceu de novo. Minha esposa e filhos precisam me ver progredir e não regredir. Meus irmãos da igreja precisam perceber, ainda que seja pouco, leve, inconstante, o meu crescimento na fé e na piedade. Não é só discorrer sobre o Evangelho, é viver uma vida digna do Evangelho, para a glória de Deus e para o bem das pessoas com quem vivemos. Por fim, eu diria: se você quer buscar e receber o perdão da pessoa contra quem pecou, dependa de Deus. Creia que Ele pode operar no coração dela, tanto quanto já operou no seu. Não desista, porque a outra parte não consegue perdoar imediatamente. Deus foi paciente com você. Seja paciente com a outra pessoa. Deus teve graça e misericórdia com você. Faça o mesmo na direção da pessoa contra quem você pecou. Talvez seja difícil mesmo. Algumas consequências estarão aí. Confiança tem que ser reconquistada ou reconstruída, melhor dizendo. Relacionamentos precisam ser de fato restaurados, e isso tudo leva tempo, gente. Dependa de Deus e siga perseguindo o perdão. Bem, Filemão é a foto de alguém que pode oferecer perdão. Onésimo é a foto de quem precisa de perdão. E Paulo, para terminar, Paulo é alguém que pode facilitar o perdão. Nos versos 17, 18 e 19, ele escreve: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Eis Paulo, gente, um pacificador.
para facilitar o perdão entre esses dois irmãos, Paulo se faz aqui objeto do próprio apelo. Filemão, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Alguém escreveu o seguinte: não conseguimos imaginar Filemão tratando Paulo como um servo. Era o apóstolo da igreja. Mas será que conseguimos imaginar Filemão recebendo Onésimo como se este fosse o apóstolo? É o que Paulo está pedindo a Filemão quando se coloca no lugar de Onésimo, irmãos. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Para facilitar o perdão e abençoar toda esta igreja, o apóstolo está disposto a gastar, a investir. Se ele te deve alguma coisa, fique tranquilo, eu pagarei. E isso é impressionante, pois em Roma, ninguém gastaria com um escravo que roubou e fugiu. Esse escravo seria morto. Mas você precisa lembrar, Paulo não é apenas cidadão de Roma, ele é cidadão do reino de Deus. Seus valores são outros, e ele sabe do que o grande rei Jesus fez na cruz por seus súditos. Como rei, Paulo tem aprendido a carregar os fardos pesados dos irmãos. Tem mais, pastor? Tem. Versos 20, 21 e 22. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. O pacificador não apenas está disposto a gastar e investir na relação de outras pessoas, ele está aqui apelando para aquele que tem mais. Eu preciso receber algo. Reanime o meu coração em Cristo. Abençoe toda a igreja que se reúne na sua casa. Filemão, faça mais do que eu estou lhe pedindo, e esteja certo que, como pacificador, eu vou supervisionar esta situação de perto. Olha só que interessante. Paulo está percebendo que vai ser solto da prisão domiciliar de Roma. E ele devia ter muitos planos. Quem sabe plantar uma nova igreja, fazer uma nova viagem visitando as igrejas que já plantou, tirar férias. Tudo isso podia ser parte do plano de Paulo. Prioridade, segundo ele: assim que eu sair daqui, eu vou ver de perto a resolução deste conflito. Por favor, Filemão, reanime o meu coração. Você não acha tudo isso interessante? Então, por que não imita o apóstolo Paulo? Por que não se envolve com o ministério do pacificador? Como, pastor? Como podemos facilitar o perdão entre os nossos familiares e irmãos? Se é o que precisa, se é o que você quer, como Paulo, entenda, você precisa estar perto das pessoas. Não dá para fazer à distância totalmente. Paulo está preso e longe geograficamente de Filemão e de Onésimo, mas por meio das cartas, ele está tentando se aproximar ao máximo. Ele não é um daqueles crentes que
foge de problemas. Ele foge para os problemas a fim de resolvê-los. Você se parece com ele, você também se aproxima de pessoas, você se envolve com pessoas difíceis e que estão em conflito, ou você prefere se afastar e viver sozinho na sua zona de conforto? Se não se parece com Paulo, sinto muito, você também não se parece com Cristo. Ou você esqueceu do que ele fez por nós? Estávamos envolvidos em um conflito que jamais poderíamos resolver sozinhos. Nossos pecados contra um Deus santo e justo. O que Cristo fez, irmãos? Ele fingiu que não os viu. Ele passou para o outro lado da rua quando nos viu. Ele se fechou em si mesmo, em sua santidade, ou em seu conforto, para resolver nosso conflito com Deus. Cristo mergulhou para dentro dele, se identificou com os pecadores, se aproximou de nós a tal ponto que foi capaz de receber nossa punição e nos dar a salvação que era dele. Isso é especialmente importante para os pastores da família e para os líderes da nossa igreja. Não se iluda, liderar é se envolver com conflitos. Seu pretendente, moça, foge deles, não sabe resolvê-los, nem quer aprender, fuja dele. Vai ser um problema para a sua vida. Você quer casar, jovem? Quer ter esposa? Quer ter filhos? Prepare-se para uma vida inteira de conflitos. Quer liderar na igreja? Quer participar ativamente do ministério dos crentes em uma igreja local? Não se iluda. Você vai ter que se envolver com resolução de conflitos, com busca por perdão. Se não é o que quer, peça mesmo para sair. Foi o que fez um irmão da igreja anos atrás. Estávamos aí às portas de uma eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, e vários irmãos apontaram esta pessoa como um possível presbítero. Antes das eleições, ele desistiu das indicações e pediu para sair da igreja. Um primeiro conflito lhe tinha aparecido. E ele me disse: pastor, eu não quero me envolver com problemas da igreja. Então, como é que você quer liderar? Ou você acha que eu não sei que na sua família tem conflitos também? Ou você acha que nós não precisamos de ajuda? Por que então não podemos nos envolver com resolução de conflitos na igreja, irmãos? Parte disso se dá por meio do exemplo, sabia? Como líderes da família e da igreja, nós precisamos exibir uma vida de perdão. Nossos filhos estão nos observando, como é que papai e mamãe se relacionam, como é que se tratam, quando é que se ferem e, mais importante ainda, como é que se perdoam. Sim, eu concordo com você, algumas discussões podem ser em ambientes privados e longe dos filhos, outras vão acontecer na frente deles. E para mim não tem nenhum problema. Meus filhos sabem, desde que podem saber, que eu sou um pecador. E que a mãe também é uma pecadora. O problema não é perceber isso, irmãos. É perceber como estes pecadores se resolvem.
Como é que papai procura a mamãe para pedir perdão? Como é que mamãe faz isso com o papai? Os irmãos do seu pequeno grupo também estão observando. E eles precisam aprender. Nossos filhos sabem o que é perdoar. Nossos irmãos sabem que devemos perdoar como Deus nos perdoou, sem impor condições, sem esperar garantias. Sabem que é preciso confessar e abandonar. Sabem que podem contar com sua ajuda e principalmente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sim, irmãos, perdoar é difícil, mas nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus. Se Cristo é o sumo sacerdote que pode se compadecer dos que sofrem por causa de suas fraquezas, que dão em conflitos, o Espírito é poderoso para operar santificação em nossos corações e para nos levar a buscar e oferecer perdão. Orar por seu cônjuge, orar por seus filhos, orar por seus irmãos da igreja, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida por eles. Paulo não está com Filemon fisicamente, mas ele abre a carta, como nós observamos, orando a Deus por esta situação. Irmãos, a transformação do coração é uma obra que nós não podemos operar. Nós contamos e dependemos do Espírito. É resolver conflitos que queremos, não é mesmo? É o que Paulo quer aqui nesta carta. Mas é claro que ele sabe que não se trata de algo simples. Por isso, ao descer as cortinas desta preciosidade, ele ainda oferece uma última ajuda, gente. Vamos ler aí para terminar, versos 23, 24 e 25. O apóstolo escreve: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Eu tenho para mim que é como se Paulo estivesse dizendo: Filemon, eu sei que perdoar não é fácil, mas saiba, nós todos estamos na torcida. Nós estamos em oração por vocês dois. Eu sei, Filemon, que não é fácil, mas saiba, o Senhor Jesus tem graça para você. A graça dele é suficiente para resolver qualquer conflito. É poderosa para operar perdão no coração mais duro deste mundo. Você crê nisso? Eu comecei com C.S. Lewis e agora vou terminar com ele, contando uma história que nós já conhecemos também, ou a maioria aqui já conhece. C.S. Lewis escreveu para o melhor amigo dele uma carta e disse: finalmente eu perdoei o professor que tornou a minha infância uma escuridão. Levei 30 anos para fazê-lo, mas agora eu sinto que o perdoei de verdade. Olha só, gente, o homem que escreveu Nárnia, 30 anos. Ele continuou: mas antes que você me julgue, meu amigo, lembre-se de duas coisas. Primeira, eu não sou um anjo ou um crente em estado de glorificação. Eu sou um crente que ainda luta contra a influência do pecado em seu coração. Segunda, e mais importante ainda, o problema não é não conseguir perdoar. Para os crentes, disse ele,
O problema é não desejar fazê-lo. Pois Deus sabe o que desejamos de verdade. E Ele também sabe o que não conseguimos realizar sozinhos. Desde que estejamos tentando, em oração, desejando, estamos seguros diante de Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas contemos com a ajuda da igreja do Senhor. E mais ainda, contemos com a ajuda do próprio Senhor, que por meio de sua palavra e por operação do Espírito, tem poder para nos santificar e nos levar ao perdão para a glória dEle e para o bem das nossas casas e igreja.